Amém? Shabbat Shalom então, definitivamente. Amém? E vamos estudar um pouco essa noite a Torá. Amém? A palavra de Abba Kadosh. Que Abba Kadosh pode ser tua vida nessa noite. É um assunto que nós outros já estudamos na comunidade algumas vezes, pero como sempre está ligando irmãos novos na comunidade, esse conceito é um conceito principal dentro da restauração de Israel. Amém? Então é importante que uno sepa e que recuerde e que recapitule e que estude para poder ter evidências e ter também palavras para poder defender também sua emuná, sua fé. Amém? Porque a nossa fé não está em la religião, e sim está na fé de Abraão, Isaac e Jacó e na restauração de Israel. Amém? Porque nosso rei vendrá para restaurar seu reino. Amém? Vamos fazer uma tefilá para podermos começar esse assunto muito importante. Amém? E que Abba Kadosh possa nos iluminar e nos dar seu shalom. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh Baruch. Gratidamos a vida no Shabbat Shamayim, toda Rabá a ti, por esse dia de Shabbat que estamos reunindo com os irmãos. E a hora para estudar esse tema tão importante, Padre, a respeito da restauração do reino de Israel. Para muitos, Padre, esse tema será abordado a primeira vez, pero para outros, Padre, será uma recapitulação, e para outros irá ter mais detalhes para poder firmar sua fé na restauração do reino, que nosso Mashiach, Yahushua, nosso rei, está pronto a vir para restaurar fisicamente e totalmente. Graças damos ao Kadosh por toda a oportunidade que nos dá, porque no teu nome Kadosh, por tu dia Torá, e te pedimos sempre que nos ilumine com a luz celestial e com a sabedoria dos altos céus, que se cale o ombro e abre tu conosco através de tu Torá, te pedimos no bem xingador de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. O tema é entendendo o conceito do reino. Amém. Buscad primeiro o reino de Elohim e sua justiça. Como é importante entender o conceito do reino. Muito importante. Por quê? Porque isso vai começar a derrubar tabus que nós temos em relação à fé, em relação à Bíblia, em relação às religiões que existem no mundo hoje, e vai te firmar tus pés e tu passo em um caminho correto, certo e eterno. Amém? Berahá, bendição antes da Torá. Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bezvotav vetzvanu al dibre Torá. Beitor és tu, Yahweh, Adonai, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com seus mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras da Torá. Amém. Por favor, ó Yahweh, nosso Elohim, haz que as palavras de tu Torá sejam gratas a nossa boca e na boca de todo o povo de Israel. Amém? Que tanto nós outros como nossos descendentes, assim como os descendentes de nossos descendentes e os descendentes de tu povo de Israel, sejamos todos conhecedores de tu nome e estudiosos de tu Torá em honor dela mesma. Bendito eres tu, Yahweh, que ensina a Torá a tu povo de Israel. Amém. Duas coisas importantes: conhecer o nome de Yahweh e conhecer sua Torá. Ele nos deu esse regalo. Amém? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol ha'amim, venatan lanut toratot, Baruch atah Yahweh noten ha-Torá. Bendito eres tu, Yahweh, nosso Elohim e Rei do Universo, que nos ha escolhido em todas as nações e nos ha otorgado sua Torá. Bendito eres tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém. Amém. Vamos falar um pouco sobre reino nessa noite, e quero que tu preste bastante atenção. Amém? Porque esse tema pode cambiar tu modo de ver as coisas e também de firmar tu fé. Buscad primeiro o reino de Yahweh. Como buscaremos algo que desconhecemos? Ou temos conceitos errôneos del mesmo? Como buscaremos o reino de Yahweh? Yeshua HaMashiach, nosso rei, falou: buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as coisas vendrão por añadidura. Verdade? Pero como eu vou receber essa añadidura se eu não tenho um conceito certo de reino e também não entendo o que é justiça? Pero não vamos falar sobre tzedakah hoje, sobre justiça. Vamos falar sobre malhuto, sobre reino. Amém? Moisés, introdujo primeiro esse conceito há 3.500 anos em las escrituras hebreias, inspirado pelo Ruach, pelo Espírito de Adonai, documentado na narrativa da criação, do livro de Bereshit, Gênesis, e a criação do reino de Israel e de Yahweh na terra. Moshe, já desde lá do início da Torá, lá no Bereshit, no livro de Gênesis, ele já começou a escrever sobre esse conceito, que é um conceito de reino. Pero hoje, no meio
do movimento religioso cristiano, tanto católico como evangélico. Esse conceito tem se perdido, e não só no meio dos cristianos, mas também no meio de nós outros, que vivemos uma cultura que não entende reino. Qual que é o estilo de governo que temos hoje? Por exemplo, em Paraguai. Democrático. Como? Democrático, nacionalista, aí governo socialista, como na Venezuela, verdade? Em Cuba e etc. Pero a monarquia, o conceito monárquico de reino, nós outros já perdemos. Por quê? Porque isso não é um costume, não é algo que nós outros vivemos todos os dias. Êxodo 19, 5 a 8. Com o microfone, alguém me ajuda a leitura? Por favor, Rocha. Êxodo 19, de 5 a 8. Amém? Torá, livro de Êxodo. Shemot. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de Kohanim sacerdotes para mí, una nación apartada. Amén. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. José vino, mandó llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. José reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Amém? Desde o início aí, quando a nação de Israel foi elegida, o povo de Israel foi elegido, houve um contrato, houve um pacto. Abacadosh colocou sua parte do pacto, e o povo de Israel respondeu a Yahweh, Adonai, que haremos todo o que Yahweh tem nos pedido. Ou seja, aí iniciou então a nação e o povo que conhecemos como povo de Israel. E a Bíblia, mais uma vez quero falar, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia conta a história de um povo. De Reis Apocalipse, tu vai encontrar hablando de quem? De Israel. De um povo que foi apartado para Yahweh. E hoje, no meio dos cristianos, há uma mentalidade que diz: foi rechaçado Israel e agora é a igreja cristiana. Há esse conceito, sim ou não? Pelo que diz Shaliach Saul, apóstolo Pablo, em Romanos capítulo 11, que de modo alguno Yahweh rechaçou seu povo. Pelo contrário, sempre houve um remanente que estava buscando a ser a vontade de Abacadosh. E lá coloca o exemplo, incluso, do tempo do profeta Elias. Quando ele profeta, falou que toda a nação de Israel está adorando quem? A Baal. E só eu me quedei. Então, qual é a resposta de Adonai para ele? Não. Aí quantos? Quantos? Recorda? 7.000 que não dobraram seus rodilhos a Baal. O 7 é número do quê? De perfeição. Há 2.000 anos, essa ideia maravilhosa foi reintroduzida por um jovem maestro da Galileia, com seu nome, Yahoshua el Ben Ha-Elohim, Yahoshua el Hijo de Elohim, conhecido pelo seu nome grego, apodado, verdade, que seu nome não é esse, como Jesus de Nazaré, pero seu nome em hebreu é Yahoshua HaMashiach, ele Messias, pero foi mal entendido e foi perdida em la formação complicada de outra religião. Por quê? Porque no tempo do Messias existia uma religião, sim ou não? Em Israel? Como é o nome da religião? Judaísmo. Pero nosso maestro foi mal entendido. E então surgiu o quê? Uma nova religião. Quando uno hoje a palavra reino, imediatamente surgem muitas ideias diferentes, conceitos e retratos. A maior parte de nossos conceitos da vida são resultado de nossa cultura, do desenvolvimento social e da educação formal e informal. Somos produtos de nossa cultura e interpretamos o mundo por nosso condicionar mental. Ou seja, nós entendemos o mundo ao nosso redor, a cosmovisão que temos de nós mesmos e da sociedade que vivemos, conforme a cultura que vivemos. Eu nunca ouvi falar em Guarani antes de chegar em Paraguai. Pero para vocês é comum. É a língua nativa de acá. Pero allá, quando estava em Brasil, se falava português. Pero em cada região do Brasil se abre de uma forma diferente também. E há costumes, há ideias diferentes em relação à sociedade toda. Quando cheguei em Paraguai, já é outro mundo. Amém? E nós outros arrolhamos nossa mentalidade e conceitos conforme a sociedade a qual crescemos. O conceito do reino, em seu original,
y puro sentido ha sido pervertido a nuestro mundo moderno. El reino como um conceito não existe já em la mente das pessoas em la civilização ocidental, especialmente em las passadas poucas gerações, porque todos os prototipos han sido destruídos e han sido abandonados. Ou seja, hoje em dia nós não temos uma visão de saber como funciona um reino, porque nascemos uma democracia. Quantos acá nasceram na ditadura? Acá em Paraguai. Nasceram na ditadura. Era diferente já do que é hoje, verdade? Já é um outro conceito. Os mais jovens, eu por exemplo, não nasci na ditadura em Brasil, por meu papá sim, verdade? Nós outros lá em Brasil, por exemplo, não conheci ditadura, não sei o que é ditadura. Ouvi falar nomás, pero não sei o que é ditadura. Pero aqueles que nasceram na ditadura, tanto em Brasil quanto em Paraguai, sabem muito bem o que é uma ditadura. Explica muitas vezes e ensina aos jovens, ou melhor, os mais jovens, porque também não são viejos, verdade? Que há pouco tempo, pero os jovens têm uma ideia vaga ou parcial do que realmente é uma ditadura. Da mesma forma, o conceito de reino. Nós ouvimos falar na Bíblia sobre reino, pero não temos ideia exatamente que é um conceito de como funciona um reino. Por quê? Porque não fomos criados em tal. Porque não há reinos, nem os restos de reinos em el mundo ocidental. Nós todos vivimos em uma geração onde o significado verdadeiro da mensagem mais grande, jamais dito, não pode ser entendido completamente. Porque a mensagem da Escritura é a mensagem que habla sobre o reino. Pero não podemos entender completamente porque não conhecemos a estrutura e como funciona um reino. Mira, vamos ver. Yeshua HaMashiach, nosso maestro, falava sobre religião cristiana, sobre igreja ou sobre reino. Mateus 3:1. Sobre reino. Vamos lá, Mateus 3:1. Durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá Yohanan, el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Yohanan, que estava predicando e preparando o caminho de nosso Messias, amém? Ele começou a predicar, aqui diz, durante esses dias se apresentou, de repente surgiu no deserto um profeta. Seu nome era Juan, conhecido gregamente, verdade? Juan Bautista. Pero seu nome era Yohanan, e era conhecido como aquele que submerge em água. Então traduzido como Bautista, o que bautiza, ok? Pero Yohanan, que submerge em água, começou a proclamar uma mensagem. Qual que era a mensagem de Yohanan? Volve seus pecados a Yahweh, porque o reino de Yahweh está cerca. Mateus 4:17. Desde aquel momento, Yeshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Irá, a mensagem de Yohanan, de Juan Bautista, de Yohanan Imergidor, era a mesma mensagem que começou logo após a predicar quem? Yahushua HaMashiach. O que ele predicou? Voltou a proclamar, proclamando que volvem de seus pecados, porque o reino de Yahweh está cerca. Mateus 5:3. Bendecidos son los pobres en el Ruach, en el espíritu, porque el reino de Yahweh es de ellos. La herencia de los Kadoshim, los santos, no son cosas materiales, y sí una patria. Amém. Amém. E os irmãos cristianos concordam com isto. Que há uma pátria celestial, verdade? Pero, como entender o conceito de reino? Aqui de Yeshua, no famoso Sermão de la Montanha, verdade? Famoso, com as bem-aventuranças e tudo mais, ele abriu: bendecidos são os pobres de espírito, porque o reino de Yahweh é deles. Ele não estava falando de uma igreja que hoje se levanta e diz: nós outros somos a igreja verdadeira. E se tu não permanecer com nós outros, tu está perdido. É o que nós escutamos em muitas das igrejas. Pero não foi isso que foi ensinado. Foi ensinado pelo nosso maestro que bendecidos são os pobres de Ruach, são as pessoas humildes, porque o reino de Yahweh pertence a eles. Mateus 5:19. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. No mesmo sermão, na mesma predicação, na mesma proclamação, na mesma Bessorá, no mesmo evangelho, nosso Mashiach estava falando sobre o quê? Falando sobre um reino e também uma obediência, uma constituição de um reino. Ele estava falando, de maneira qualquer que obedeça menor dos mitzvot, mandamentos, será chamado menor, pequeno no céu, no reino de Yahweh, perdão. Pero qualquer que los obedeça assim,
y ensina, será llamado grande en el reino. Mira, la salvación, para alguns hermanos cristianos que estão nos escutando pela rede social e tudo mais, a salvação nós podemos confirmar pela Escritura, e muitos hablam, vocês são judaizantes e acreditam que guardando a lei serão salvos. Não, não somos judaizantes, porque não temos religião como os judeus têm a religião judaica, e nós outros também não acreditamos que pelas obras podemos ser salvos, porque a Escritura deixa clara, somos salvos de graça. Então não há como escapar disso. Todos aqueles que aceitam a Yahushua HaMashiach e seu sacrifício serão salvos. Porque da mesma forma, tu pediu para nascer pecador? Quantos pediram para nascer pecador? Nada pediu? Ninguém pediu. Pero que diz o rei Davi? Em pecado me concebeu minha madre. Eu não pedi para nascer pecador. Então, o pecado e a perdição eterna vindo em minha vida. Como vindo em minha vida? De graça, verdade? Eu não pedi. O pecado vindo em minha vida de graça. Então, a salvação, para ser justo, porque não é ser Elohim, é um Elohim justo. Se o pecado vindo de graça, a salvação também vindo de graça. Para irmão. Exatamente. Por quê? Porque a fé tem que ter frutos. E os frutos que tu tem fé e acredita e obedece são buenas obras. É hacer aquilo que é bueno. Então, guardar o mandamento é agradar ao Pai Eterno. Yahshua HaMashiach mesmo falou: se vocês guardarem mandamentos, permanecerão em meu amor. São obras. Nós estamos guardando e são obras. Não é para ser salvo. Os judeus da casa de Judá, eles creem até hoje que guardando os mandamentos serão salvos e podem se justificar por isto. Pela Escritura deixa claro que a justificação para a vida eterna é através do Mashiach. E as obras são consequências de quem já está salvo. Se uma pessoa entendeu o sacrifício do Messias, se uma pessoa entendeu o tamanho do sofrimento que ele passou, se entende que ele é rei, essa pessoa compreende toda essa grandeza de reino. Essa pessoa só vai ter uma consequência em sua vida: obedecer a esse rei, por amor. Então, guardar os mandamentos é para melhorar tua qualidade de vida. Porque cada vez que tu desobedece os mandamentos de Abacadosh, de Yahweh, o inimigo vem cobrar a deuda. E ele lhe gusta de cobrar bem no momento mais frágil de tua vida, que ele lhe gusta de vir cobrar tua deuda. Porque há dois reinos. O próprio Mashiach nos ensinou isso. O próprio Messias nos ensinou. O reino das tenebras e o reino da luz. O reino da luz é um reino de obediência. Um reino de retitude, de coisas honestas. E o padrão está na Escritura. O reino das tenebras é um reino à parte. Pero se tu não pratica o que é bueno, não há sobre o muro. Ou é um lado ou de outro. Yahshua HaMashiach, nosso maestro, deixou claro isso. Então, se tu não pratica o bem, guardando aquilo que está escrito na vontade de Abacadosh, tu então acaba cometendo créditos para o reino do mal. E ele vai te dar alguns prazeres, algumas tranquilidades por um certo momento, pero vai vir cobrar a deuda. Devemos ser atentos com isso, irmãos. Amém? A salvação é de graça, pela caridade de vida. E o que tu será no reino que vai venir, como está escrito aqui no texto, grande ou chico, depende de tua obediência. Há muita gente por aí ensinando contra os mandamentos. Não há problema. Serão salvos. Se estão sendo sinceros em sua ignorância, serão salvos. Pero eles vão limpar tu palácio no reino. Porque diz a Escritura que tu vai reinar com quem? Com o Messias. Então, se esse pastor, ou esse líder religioso, ou esse sacerdote está ensinando que os mandamentos não devem ser guardados porque foi abolido na cruz, ou qualquer outra excusa que eles coloquem para negar os mandamentos, não se preocupe. Ele vai ser teu faxineiro. Ele vai ser teu empregado no reino. Tu vai reinar, pero ele não. É o que está escrito acá. A salvação é para todos, pero allá haverá uma hierarquia, uma posição social, dependendo de tua obediência hoje. A Escritura habla tudo com o homem plantar, ele vai cosechar de bueno ou de malo. De bueno ou de malo. Amém? Então é importante que nós entendamos isso. Obediência. Vamos lá ao reino, novamente. Mateus 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quando Yahshua ensinou seus discípulos a orar, ele ensinou: venga tu reino. Mira, ele falou, graças hermano. Ele falou, nos leve para tu reino. Ou ele falou, vamos para tu reino. Ou ele falou, venga tu reino. Tu pode mirar o texto original, habla a mesma coisa. Venga tu reino.
Ou seja, nós vamos para o céu então ou esse reino do céu vai dominar a terra? Aí é uma pergunta, verdade? Mateus 6:32. Porque los paganos son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primero el reino y su justicia, y todas las cosas se te darán también. A gente hoje está mais preocupada pelo comer, pelo vestir, pela classe social, por tudo, e não está preocupado com o reino. A prioridade que o Messias coloca para mim e para vós, se preocupe com o reino, porque isso acá é passageiro. Ele mesmo falou, estamos de passagem nomás. Pero legará um momento que o acerto de contas para todos, individual, legará. Então buscar em primeiro lugar o reino. Haga tua faculdade, haga teu trabalho, prospere, ele quer te prosperar e vai te prosperar. Pero não coloque teu coração nessas coisas. A preocupação em essas coisas, porque quem hace isso são os paganos, que sempre estão preocupados com o dia de amanhã. Pero nós outros não. Nós outros estamos preocupados em servir a nosso rei e estar já em seu reino. Amém? Mateus 9:35. Yeshua recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas noticias del reino y sanando todo tipo de enfermedad y dolencia. O que ele ensinava? A Besorá del Mahut Shammai, as buenas notícias do evangelho do reino dos céus. Isso que ele ensinava. E hoje nós estamos vendo pessoas predicando, mira, essa igreja é a igreja verdadeira, e começa a mostrar os dogmas e doutrinas, as ideias, as filosofias de homem, dizendo, tu se queda cá, porque aqui tu terás salvação. Pero quando Yeshua, nosso maestro, ensinava, ele falava sobre reino. E mirar, irmãos, aqui é só alguns textos, viu? Porque é impossível colocar todo. Porque a Bíblia de Reinos e Apocalipse habla sobre reino, sobre reinado, sobre rei, sobre constituição. Mateus 10:6. Vaya mejor a las ovejas perdidas la casa de Israel, y al ir proclamen, el reino de Yahweh está cerca. As ovelhas perdidas da casa de Israel são os descendentes de Israel que estão por todo o mundo. A casa de Judá, que está lá em Israel e parte em todo o mundo também, que tem uma religião. E a religião deles é o judaísmo. Pero há outra casa, que é a casa de Israel, também, conhecido como casa de Efraim, que são conhecidos também como goins, gentiles, las naciones, e que tem descendência sanguínea de Abraão, Isaac e Jacó. Está sendo chamado para cumprir a profecia de Ezequiel capítulo 37, leia lá. Sendo chamado de todos os lados para formar a quem? O reino de Israel. E aqui diz, vaya as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que tu vai falar a eles? O reino do céu, o reino de Yahweh, melhor, está cerca. Essa é a predicação para a casa de Israel. E a casa de Israel, a casa de Efraim nas nações, tem uma religião também? Como se chama? Cristianismo. Judaísmo, cristianismo, são duas religiões. O judaísmo se divide em várias. E quando você passa o cristianismo também. Cristianismo católico, que se divide em várias. Cristianismo evangélico, que se divide em várias. O povo de Israel, hoje, todavia, os não restaurados, têm religião. E essa religião é judaísmo de um lado e cristianismo do outro. Pero o que habla Yahweh, uma mensagem ao povo de Israel, lá em Apocalipse? Sai dela, povo meu, para não ser cumprir seus pecados. Porque as religiões estão llenas de pecados. Contra quê? Contra a Torá. Por quê? Porque a Torá habla que o quarto dia é o dia sagrado. Pero ensinam na igreja cristiana que é o domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Pero onde está essa evidência bíblica de que devemos guardar o domingo pela ressurreição? E se nós estudarmos a fundo a ressurreição, vamos descobrir que foi no sábado por la tarde. Então, se devemos guardar um dia, por causa de ressuscitou, então devemos guardar o Shabat da mesma forma. O que está passando? Qual é o problema? Por que há uma invitação? Sai dela, povo meu. Saia do sistema religioso. Por quê? Porque aí há pecados. E se tu ler um texto, que eu não vou recordar a hora onde está, que diz bem assim, pecado é a transgressão de la lei. O que é pecado? Pecado é a transgressão de la Torá. Pecado é a transgressão da lei. Vamos lá. Mateus 11:12. Desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua, hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatarlo. Mateus capítulo 11, Yeshua hablando, desde o tempo de Yohanan iniciou a predicar, até os dias de hoje, o reino de Yahweh sofre violência, e os violentos estão tratando de arrebatá-lo.
Por que arrebatar o reino? Porque querem colocar a gente dentro de um sistema religioso. E no tempo do Messias,